E hoje aqui no estúdio do VTV da gente vamos falar sobre bullying entre crianças e jovens. E para isso estamos recebendo a psicóloga Gisela Monteiro. Tudo bem, Gisela? Tudo, e você, Vanessa? Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no VTV da gente. Eu queria te perguntar qual que é a diferença, como é que a gente percebe uma diferença entre uma brincadeira de criança e a prática do bullying? Então, é uma diferença às vezes difícil da gente medir, né? Imagino. O bullying a gente diz que é uma provocação, é quando há uma provocação num sentido de prejuízo do outro, né? Para tirá-lo do sério, para denegrir a imagem. Então, normalmente fala-se de aspectos físicos. Isso sempre aconteceu. Quando é magro demais, quando é gordinho, Quatro enfatizam olhos, isso. é. Com os óculos. Exatamente. E isso sempre existiu, mas não tinha uma nomenclatura, é isso? Porque eu lembro disso na minha época de escola, mas a gente não conhecia bullying, né? Então, a gente não conhecia como bullying esta provocação e as consequências dela é que são complicadas da gente dizer qual é o limite. Então, às vezes tinha de encontrar fora da escola e bater, ou mesmo na escola bater, provocar, deixar de lado, né? Que causava, às vezes, prejuízo físico ou até psicológico do isolamento de um determinado menino ou menina do grupo, né? Ah, entendi. Por que você acha que isso vem aumentando tanto, Gisela? Então, eu acho que hoje a gente tem um conjunto aí de comportamentos mais transgressores, né? A gente entender a transgressão como um rompimento de uma norma. Eu não sei, eu imagino, tem algumas hipóteses que seja assim, um lado que uma perspectiva de futuro que a gente não sabe qual é, né? A gente vive num mundo, né, que aquele autor Bauman fala de uma modernidade líquida. Tudo é muito rápido, tudo é muito volúvel, então eu não sei o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. E, por outro lado, um certo vazio existencial, né? Assim, das crianças de classe média, média alta, que têm tudo, que podem tudo e que aí não tem desejo, não tem vontade. Perde não a graça, tem... né? Exatamente. E aí vira uma coisa de provocação. E um outro aspecto, eu acho que são as redes sociais, né? Qualquer celular, qualquer smartphone grava imagem, áudio, e aí fazem as brincadeiras que estão muito portáteis, né? Estão na mão de todo mundo. E a visibilidade imensa também, e uma né? certa inconsequência da idade, né? Sim. Uma irresponsabilidade, né? E como é que a pessoa percebe, ou os pais nesse caso? Acredito que a criança não perceba, ou às vezes nem conte, né, para os pais. Como é que os pais podem perceber? Existe alguma mudança no comportamento, alimentação? Como é que funciona? Existe. Gisela? Então, a alimentação é uma delas, né? A criança tem um padrão de comportamento. Se ela está comendo muito mais ou muito menos. Se ela está dormindo muito mais, dormindo muito menos. Se ela está mais isolada, se ela está mais introspectiva, se ela se queixa mais da vida, das coisas, né? Se os interesses que ela tinha, ela perde. Ou ela também pode se mostrar exacerbada no interesse, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, como um jeito de se ocupar e não pensar na situação que ela está. Ocupar a cabeça, né? Exatamente. Entendi. E qual o papel dos pais nessa hora, quando perceber alguma dessa mudança no comportamento da criança? Então, eu acho que os pais têm que, o tempo todo, tentar acompanhar o desenvolvimento. Então, fazer a lição, ter os compromissos, observar os filhos, conhecer os amigos, né? Como é que você vai conhecer todo mundo? Às vezes não dá, mas com quem? Todo jovem, toda criança... Convidar para vir em casa, né? Tem uma conhecer, turminha, conviver. Convive com os pais, né? Eu tenho ainda uma filha adolescente na porta da escola, nas reuniões. Eu até fiquei amiga de alguns pais, né? Então, traz para sua casa para você conhecer, vai buscar, bate um papinho. Acho que a gente tem este dever de acompanhar o desenvolvimento. E é importante também perguntar, quando vai buscar na escola, quando a criança chega da escola, perguntar como é que foi a aula, alguma novidade hoje na escola. Isso é importante também, se interessar pelas atividades do filho, Exatamente, né, acho que Gisela? esta palavra é a mais importante. O interesse, e o interesse genuíno, né? O interesse de querer saber o que ele gosta mais, que aula é mais chata, o que ele tem mais dificuldade, se é na educação física, por exemplo, ou na aula de arte, ou na aula de geografia, que professor ele curte mais. Acho que esse interesse pelo filho faz muita diferença. E esses agressores, entre aspas, claro, que praticam o bullying, já foram também, já sofreram com bullying normalmente ou não? Então, assim, eu nunca li alguma pesquisa específica disso, mas não necessariamente. Claro que quem já foi vítima desse tipo de assédio, de abuso moral, né, de se sentir naquela posição, ele pode ter... A gente tem os dois caminhos, ou ele pode querer reproduzir isso em outro, ou ele pode trabalhar contra isso.
Ah, entendi. Né? Uma Se alguém defesa. que protege, não, ou até que protege as pessoas... Os que sofrem bullying. Os que sofrem disso. A gente vê um pouco disso numa série de TV que está fazendo muito sucesso, inclusive entre adolescentes e jovens, que mostra uma menina de 17 anos que se suicida por sofrer bullying e deixa gravado os motivos. Então, ela grava em fitas, a gente tem aí algumas imagens até da série, ela deixa gravada em fitas cassetes até, as pessoas em que fizeram com que ela chegasse a esse ponto, né, do suicídio. Você acha que realmente, nesse caso, eles querem mostrar exatamente isso? Que ela sofreu bullying, agora ela quer ensinar essas pessoas onde estavam os erros? Então, eu assisti até metade a série, né? Ela foi lançada agora dia 31 de março. É nova e tá assim, todo mundo tá assistindo, só se fala nisso, né? Ontem eu estava lendo que o Centro de Valorização da Vida recebeu 400 e tantos % a mais de chamadas. Então, só por isso, eu acho que o suicídio é um tabu, né? Sim. Eu acho que a série, o tanto que eu vi, tem algumas questões que eu acho uma certa forçação, mas são muito pequenas diante do mérito dela de tocar no assunto, de falar com todas as letras, de expor as razões e as situações pelas quais ela foi... Tudo que ela passou, né? Exatamente. Que foi o que levou aí, o que levou ela ao suicídio, E tem né? só um comentário, uma característica que eu percebi, quase não aparecem os pais, né? O melhor amigo dela... Aparece bastante os pais, mas parece uma relação formal, distante. Exatamente, né? que pode ser também um indício disso tudo, né? E como é que deve ser a relação com os pais, assim? A criança que percebe que está sofrendo bullying na escola, seja onde for, às vezes até no clube, entre os amigos, o que ela deve fazer? Contar para os pais? Procurar... Normalmente ficam com medo, né? Até vergonha, às vezes, de falar, né? Procurar ajuda. De repente, dentro de casa, os pais... podem ser separados, pode ter irmão mais velho, avô, avó, Sim. orientador da escola. Então, assim, vou até falar, se tiver alguém assistindo, peça ajuda. Fale com quem você se sente mais à vontade. Pode ser o professor de matemática, não importa, mas um adulto responsável que possa te ajudar a encaminhar a resolução disso, no mínimo te ouvir e, de repente, essa pessoa te ajuda a falar com seus pais ou com seus professores, que seja um mediador dessa questão. Tem que colocar Tem ali, que né? falar. Tem que falar, não tem jeito. E aí, às vezes, acaba mudando de escola, isso tudo acaba resolvendo também, Gisela? Muda de escola ou muda o ambiente em que está socialmente convivendo? Vanessa, eu acho que a mudança de escola tem que ser um último recurso. Sim. Se a gente entende que a qualquer problema que tenha, você tira a criança, você tira ela do problema, né? Então, o que é saudável é desenvolver o enfrentamento das dificuldades, porque não faltam na nossa vida cotidiana dificuldades e conflitos para a gente enfrentar. Então, claro, se for uma coisa gravíssima, seríssima, muda de escola, que a escola conduza muito mal, né? Certo. Eu, uma vez, há muitos anos, recebi uma paciente que conhecia uma menina da escola que teve aquela prática de se cortar e a escola conduziu contando para o grupo dela, olha o que vocês fizeram com ela. Até então ninguém sabia, porque ela usava manga comprida. Olha e aí só. a escola conduziu muito mal. Mas a primeira perspectiva, a primeira conduta, eu acho que tentar ensinar negociar. a lidar com o problema, né? Exatamente. Eu acho Enfrentar. Que é enfrentar esse problema, Exatamente. né? Você está falando das redes sociais e até dessa marca no corpo, e a gente tem aí muito se falado também de um jogo na internet que se chama Desafio da Baleia Azul. Não sei se você já ouviu falar. Se trata de um desafio e a última tarefa desse desafio todo, que são várias etapas, seria o suicídio. Então, a gente tem aí algumas imagens, esse é o logo do jogo. Muita gente está falando muito sobre isso e é através das redes sociais, que é o que a gente falou agora há pouco, né, Gisela? E eles fazem realmente, um desses desafios é fazer essas marcas no corpo da baleia, iniciais. Tudo isso é o problema da rede social e muitas vezes os pais tiram o filho da rua, que acham que estão seguros dentro de casa, mas a internet leva a esses problemas, né? Então, eu acho que também as redes sociais, tem várias redes que eu não entro, não conheço, nem o Instagram eu frequento muito, mas eu acho que vale a pena a gente conversar. Primeiro, não tem cabimento deixar uma criança ou adolescente ficar horas, não estou falando minutos, são horas, 13, 14 horas, só jogando só faz online. Mal, né? Então, assim, uma coisa que é extremamente saudável em todo o desenvolvimento é se relacionar com outras crianças, com outros adolescentes, com outras pessoas ao vivo. Sim, né? sim. Então, se eles gostam, e a gente sabe que eles gostam muito, Gostam. a gente já está vendo que
isso tem um certo comprometimento que é muito difícil a gente ter o total controle. Isso a gente nunca vai ter. A gente põe um drone com uma câmera 24 horas. O tempo todo. E muitas vezes os pais trabalham também, são separados. Mas eu acho que como tem que ver junto, tem que conversar junto. Cada vez que surgir um tipo de jogo desse, trocar uma ideia, estar mais perto e tentar... A relação aberta ajuda muito, né, Gisela? E oferecer opções. Então, aí eu não vou ficar aqui jogando o tempo todo, vou fazer o quê? Esporte, artes, música. A música ajuda muito. Você pode ouvir música, produzir, cantar, tocar. Tem uma série de atividades de serviços públicos dentro das escolas, Sim. nas famílias, para que se ocupe de forma legal. Nem que seja encontrar na casa de um. Vai todo mundo um grupo, bater um papo forma social, ao vivo. é lógico, Isso. mais bacana, né? E um produtor nosso conseguiu entrar em contato com uma menina que participa desse jogo. A gente tem até os prints aqui da conversa que ele teve com ela hoje de manhã. Você me adicionou por causa daquele grupo da baleia? Sim. Você pensa em brincar daquilo? Sim. Por quê? Você gosta de sentir dor? É o nosso produtor, o Azul, perguntando para a menina. Sim, ela diz que gosta de sentir dor. Ou você quer morrer? Eu prefiro sentir dor, morrer ainda não. Apenas por gostar de sentir dor ou você está com algum problema pessoal? Os dois. Quantos anos você tem? 15. Então a gente vê aí que existe o problema pessoal, existe a curiosidade, que a gente vê que ela ficou curiosa, né, para saber o que era esse jogo. E isso é normal entre essa fase de 15 anos? Então, o 15 anos é o último período antes da gente se tornar adulto, né? Então, a identidade de gênero, eu gosto de homem, de mulher, de menino, de menina, dos dois, de nenhum, profissional, ideológica. Tudo se mistura muito nessa fase, É uma geleia, né? Que está ali sendo condensada. Se isto for de fato, né? Porque uma conversa a gente não sabe exatamente se ela está brincando também ou se ela está sendo séria. Supondo que ela esteja séria, a gente vê, por exemplo, se infligir dor física, às vezes é a única forma de sentir, nem que seja dor. Sim. Entende? Então, aquilo que eu falei no começo de um vazio existencial, de um nada, de um buraco, de um desamparo, de uma angústia essencial, a dor física torna ela, põe os pés no chão, a torna mais uma... Mas é seríssimo, né? Sim, sem dúvida. E esse mesmo jogo tem uma das partes, parece que logo no início, em que eles induzem a criança, a adolescente, escutar uma música, que é sempre a mesma, e uma música assim que te leva à depressão, pede para você ficar num quarto escuro ouvindo aquela música durante muito tempo. Isso pode influenciar no psicológico da pessoa? Pode. A música, ela tem uma capacidade enorme de mexer no emocional. Quando a gente está com dor de cotovelo, quando você está eufórico, você vai ouvir um rock and roll, você vai ouvir uma música, um pagode, ou o que quer que seja. Ela tem essa capacidade, mas é claro que ela ajuda a dar o tom da emoção, mas não é ela que vai transformar alguém em matador, ou em suicida, ou em... Entende? Em sair por aí beijando todo mundo porque também está super feliz. Sim, sim. Né? Eu acho que é um conjunto de coisas que também vai influenciar mais as pessoas que estão mais frágeis, né? Sem dúvida. A gente tem uma perguntinha aqui, Gisela, que veio pelo nosso WhatsApp, da Maria da Silva, de São Vicente. A vítima de bullying pode entrar em um estado depressivo? Então, a depressão, ela é um transtorno mental. É que hoje a gente usa quase como um sinônimo de uma tristeza, né? Sim. Então, ela pode, dependendo da quantidade, da periodicidade, né? Se isso já vem há muito tempo, é muito insistente, é muito recorrente, e ela não consegue sair da situação e não pede ajuda, é muito comum que as pessoas se constranjam, né? Sim. Ela tem vergonha de se ver fragilizada. Então, poder pode. Né? Pode chegar a esse ponto. Acho que até esse caso da série que a gente comentou, Isso. né? A menina chegou ao ponto da depressão para cometer o suicídio, né? Sim. Bom, Gisela, muito obrigada pela sua presença. Acho que é um assunto agradeço. muito importante para a gente colocar aí para os telespectadores, Eu né? que agradeço, Vanessa. Obrigada, boa tarde para você. Você também.